Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então do Salmo 115. A gente vai dar uma pausa na nossa série de mensagens sobre o Evangelho de João. A gente agora vai falar de um outro tema, uma nova série de mensagens focando em Deus, procurando conhecer quem é Deus. Hoje nós vamos falar do Salmo 115, que é um salmo muito interessante porque fala de uma característica de Deus, uma qualidade de Deus muito importante, que é a soberania de Deus. E como essa soberania afeta a nossa vida. Então, vamos abrir a nossa Bíblia hoje no Salmo 115, lá no Antigo Testamento, Salmo 115. E a gente vai ler todo o Salmo, então a gente vai ler do verso 1 até o verso 18. E que Deus abençoe a leitura da sua palavra hoje. Lembrando vocês que eu estou utilizando agora a versão nova Almeida atualizada. Salmo 115. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amados, então hoje a gente começa uma nova série de mensagens focando na pessoa de Deus. Quem é Deus? Como é que a Bíblia apresenta Deus? E hoje nós vamos falar de uma característica especial de Deus, que é soberania, uma qualidade de Deus, um atributo divino, a soberania de Deus. E esse Salmo 115 fala sobre essa característica, esse atributo divino, e fala como esse atributo divino afeta a nossa vida. Esse salmo, então, ele é classificado pelos estudiosos como um salmo de lamento da comunidade. Então, possivelmente, esse salmo foi utilizado quando o povo de Deus, a comunidade de Deus, estava passando por um sofrimento muito grande. Possivelmente aqui, depois do exílio, depois que o povo inimigo veio e invadiu a região de Israel ali e dominou o povo. Então o povo estava passando por uma dificuldade muito grande, porque estava sendo escravizado pelo inimigo. Era um tempo de perseguição extrema, era um tempo de sofrimento árduo. Então era um momento muito difícil de se continuar crendo em Deus. Então é nesse momento então que a comunidade se reúne para lamentar diante de Deus. Então vamos prestar atenção aqui, como eu disse para vocês, esse salmo foca na soberania de Deus. E esse salmo então, ele tem 4 divisões. Então eu espero que essas divisões nos ensinem a como viver a nossa vida cristã e, acima de tudo, nos faça conhecer quem é Deus. Olha como começa esse salmo aqui, do verso 1 até o verso 4. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É interessante aqui que o salmo ele começa, lembrando vocês que o salmo, o livro dos salmos, era como se fosse um livro de orações ou um livro de cânticos, livro de músicas, que as pessoas
elas recitavam as orações, as músicas ali, e essa coletânea de orações, coletânea de poesias, de músicas, foi reunido no que hoje a gente conhece como livro dos Salmos. Então olha como esse salmo começa aqui, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É interessante que essa oração, ela é extremamente teocêntrica, ou seja, focada, centrada em Deus, na pessoa de Deus. Não é primeiramente focado na angústia do homem, no sofrimento do homem, não é algo que é focado no que a gente está sentindo, no que o ser humano está passando, não desmerecendo o sofrimento humano, mas começa focando em quem é Deus. E fala o seguinte: não a nós a tua glória, não, a sua glória não deve ser dirigida ao homem, mas a tua glória deve ser dirigida ao Senhor, e deve ser por causa de quem Ele é, a fidelidade e a misericórdia. Interessante, né? Porque muitas vezes o nosso mundo, no nosso mundo onde a gente vive, nessa geração, a gente tende a focar muito naquilo que a pessoa faz por nós. E baseado nessa percepção, a gente então retribui a glória dela. Por exemplo, se a pessoa faz algo bom para mim, então, da maneira como eu percebo, eu experimento o que ela fez de bom para mim, então aí eu dou meu feedback, a minha glória para aquela pessoa. Então é baseado nos feitos, naquilo que a pessoa fez para mim, na bênção. Mas aqui não. Independente do que o Senhor fez, baseado na tua fidelidade, quem você é, na sua qualidade, baseado na tua misericórdia, para o Senhor seja a glória. Interessante, né? Baseado na pessoa, na qualidade dela e não naquilo que ela fez por mim. E aí depois você começa aqui no verso 2, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E aí então que a gente vai tentando entender o sofrimento dessa comunidade. Parece então que ela estava passando por um sofrimento muito grande, parecia que Deus estava ali distante, então eles estão lamentando diante de Deus essa humilhação que eles estavam passando, né? Por que as outras nações, por que os outros que estão ao nosso redor, eles vão dizer onde está o Deus dele, né? Por que então eles vão falar isso? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Ainda que Deus pareça demorado, essa comunidade continua focando em Deus, na qualidade de Deus. Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Então é interessante aqui que até agora aqui nesse salmo, a soberania de Deus, esse atributo de Deus, essa autoridade que Deus tem em controlar todas as coisas, ela serve como um consolo para o povo de Deus no meio desse sofrimento. Porque parece que Deus não estava agindo ao ponto das outras pessoas, dos incrédulos, das pessoas que não acreditavam em Deus naquela época, estavam começando a zombar. Por que eles continuam louvando a Deus? Por que eles continuam buscando a esse Deus que não faz nada? Por que eles continuam tentando ser fiéis a Deus? Por que eles continuam buscando a esse Deus que parece que não responde a oração deles? Por que eles continuam louvando a Deus? E aí então eles jogam esse lamento diante do Senhor e eles falam o seguinte: dá glória ao teu nome baseado na tua misericórdia, na tua fidelidade. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Então eles estão focando aqui em Deus. E Deus, a pessoa de Deus, o Deus que eles conhecem, serve como consolo para eles no meio desse sofrimento aqui. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Então agora, a partir do versículo 5 até o versículo 8, então essa comunidade, o povo de Deus, então começa a ensinar como a idolatria dos outros povos, como os outros deuses, são nada comparado ao Deus que eles servem. Como a idolatria, os ídolos que eles faziam, é algo irracional. Olha o que eles falam aqui, a partir do verso 5. Esses ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram,
Têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Então, além do povo de Deus mostrar aqui a inutilidade de você louvar e cultuar ídolos, eles mostram aqui que esses ídolos não passam de obras humanas, que não são deuses de verdade, eles são apenas estátuas, obras humanas. Eles têm bocas e não cheiram, olhos e não veem, eles de maneira nenhuma podem ser comparados com o Deus de Israel. E aí, no final, eles falam o seguinte, a comunidade, o povo de Deus: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então tornam-se inúteis aqueles que cultuam ídolos, falsos deuses. Mas aí, o mais importante não é isso. Então, vamos parar aqui e vamos pensar assim. Nessa passagem até agora, o que a gente viu nesse salmo? O povo de Deus invocando Deus, focando na pessoa de quem Deus é, na soberania de Deus, nessa autoridade que Deus tem de controlar todas as coisas, de ter sob sua autoridade, seu controle, todas as coisas, até as mínimas coisas. Deus tem tudo sobre o seu controle, nada é por acidente, não existe acidente, não existe acaso quando se fala em Deus, porque Deus é soberano, então Ele controla todas as coisas, ainda que do nosso ponto de vista seja difícil entender como é essa capacidade de Deus de controlar todas as coisas, até as mínimas coisas. A verdade é que Deus controla tudo. E essa qualidade de Deus, esse atributo de Deus serve como consolo para o povo. Porque ainda que Deus pareça demorado no meio do sofrimento, ainda que pareça que Deus não esteja escutando a oração, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo misericordioso, e tudo que Ele faz o agrada, é de acordo com a vontade dEle. Então, isso serve como consolo para o povo de Deus. Ao mesmo tempo, o povo de Deus, ele começa a falar da inutilidade de você correr para outros deuses, de correr para a idolatria. Porque a idolatria é vã, é inútil, não serve para nada, porque você não está buscando o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Você está buscando estátuas que nada mais podem fazer. E aqueles que buscam a idolatria, aqueles que buscam falsos deuses, se tornam como eles, vãs, sem propósito. Entendeu? Então vamos continuar. A partir do verso 9, então, agora, depois de ter mostrado quem Deus é e ter ilustrado a inutilidade de se buscar outros deuses, esse salmo agora foca, ele chama o povo de Deus a se voltar para Deus. Olha o que fala aqui, a partir do verso 9. Ó Israel, confie no Senhor. Então aqui o salmista, esse salmo, então ele chama o povo de Deus a continuar sendo fiel. Ó Israel, confie no Senhor. Por quê? Ele é o seu amparo e o seu escudo. Amparo, aquele consolo que a gente precisa. Escudo, proteção. E aí ele continua, verso 10. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Continua, verso 11. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, essa repetição aqui, com essa troca de nomes, ao mesmo tempo que você vê um crescendo aqui, um aumento gradual para incluir todos aqueles que amam ao Senhor, você tem essa repetição, mostrando que o povo de Deus deve continuar focando na pessoa de Deus. Olha aqui, confie no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor. E aí, depois desse apelo para que o povo de Deus, apesar das dificuldades e dos desafios de continuar sendo fiel a Deus, de continuar confiando no Senhor, esse apelo para continuarem a serem fiéis, olha o que acontece aqui a partir do versículo 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Aí você tem agora uma segurança, uma certeza
de que realmente Deus abençoa os que o temem, tanto pequenos como grandes. Não tem ninguém excluído. Se você teme ao Senhor e você continua confiando nele, ele os abençoa, tanto pequenos como grandes. E aqui, a partir do versículo 14, então, você vê a bênção sendo proclamada sobre o povo de Deus. Olha aqui. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor. E olha aqui, olha que interessante. Novamente aqui, a soberania de Deus aparecendo. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós quem? O povo de Deus, aquele que teme ao Senhor. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. O que será então que a palavra de Deus quer nos mostrar hoje? A primeira coisa então que a palavra de Deus nos mostra é incontestável que o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus soberano. Até mesmo nesse salmo aqui, somente nesse salmo, você vê claramente que Deus é um Deus soberano. Que a Bíblia mostra, descreve um Deus que é soberano. Não apenas um Deus que criou os céus e a terra, mas um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. Um Deus que faz tudo como lhe agrada. O verso 3. Então, todas as coisas que acontecem e a gente vê acontecendo são do agrado de Deus, ainda que a gente não possa explicar. Então, a soberania de Deus na Bíblia nunca foi um problema, nunca é um conceito que traz problema, mas é um conceito que traz alívio, que traz descanso, ainda que muitas vezes a gente não possa entender. Existem coisas que acontecem na vida que a gente não tem como explicar, que a gente não consegue entender. Mas uma coisa nós podemos afirmar, que Deus está no controle de todas as coisas e tudo o que acontece é do agrado de Deus. Deus, ele fez os céus e a terra, é claro que isso está descrito aqui, e ele é tão soberano que todas as coisas são para a sua própria glória. Verso 1, não dê a nós a tua glória, mas ao teu nome, Senhor, dê a sua glória. Então, claramente aqui a Bíblia mostra que o foco é Deus, que o centro é o Senhor e não nós, não o indivíduo, mas Deus. Como é que isso nos afeta? Isso nos afeta a ponto de que nós temos então que nos momentos difíceis a gente pensa então que a gente coloca Deus de lado, então a gente começa a focar nas nossas coisas. Que nos momentos onde a pressão vem, o estresse aumenta, os desafios parecem que nos consomem, parece então que a gente pausa a nossa vida com Deus e tenta resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Esse salmo aqui é totalmente o contrário. Esse salmo aqui é totalmente o contrário. Nos momentos dos problemas, do estresse, do desafio, onde as coisas parecem que estão indo por água abaixo, esse é o momento de se correr para Deus. Esse é o momento de se focar em Deus. Esse é o momento de buscar a presença de Deus e buscar a conhecer Deus cada vez mais. Por isso que esse salmo aqui, ele termina com aquele apelo: confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. E é por isso que esse salmo aqui, ele fala assim, olha, a inutilidade desses ídolos aqui, ó, presta atenção. Eles têm olhos, mas eles não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não cheiram, eles são inúteis. E todos aqueles que buscam essas coisas, que fazem essas coisas, se tornam como esses ídolos. É tudo sem propósito. Não tem utilidade nenhuma. Muitas vezes nós deixamos Deus e focamos em nós mesmos. Isso não quer dizer que a gente vai atrás dos falsos deuses. Isso não quer dizer que muitas vezes nós vamos e cultuamos um Deus que é falso.
Mas mesmo assim a gente não deixa de confiar nas nossas próprias forças. Então, o que a palavra de Deus quer mostrar aqui hoje é a inutilidade do homem sem Deus. Do homem sem Deus. O homem sem Deus, quando ele tenta resolver as coisas por si mesmo, todo esse trabalho, todo esse corre-corre, toda essa se torna inútil, se torna sem propósito. Essa é o grande ensinamento desse salmo. E é por isso então que esse salmo ele fala: confie em Deus, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele é o seu consolo, o seu encorajamento e a sua proteção. 3 vezes esse salmo chama o povo de Deus a confiar no Senhor. Não deixar Deus de lado, mas focar nele. Continuar sendo fiel, porque Ele é fiel. Continuar focando na misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. E Ele certamente vai abençoar o seu povo, aqueles que o temem. Esse salmo, então, ele chama o povo de Deus, aquele povo que está no meio do sofrimento, a continuar focando nesse Deus. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele controla todas as coisas. Então, no momento certo, Ele há de abençoar o seu povo. Você lembra, então, que o Salmo termina com essa bênção sobre o povo de Deus? O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, você que está assistindo aqui essa mensagem de hoje, eu não sei como anda o seu coração, seu relacionamento com Deus, mas o que eu sei é o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus mostra um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas. E esse Deus é o mesmo Deus que chama o seu povo a continuar confiando nele, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e Ele é fiel. Ele chama não apenas porque Ele é misericordioso, não apenas porque Ele é fiel, mas porque Ele tem sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, todas as coisas. Ele fez os céus e a terra. Então nada está fora do controle de Deus. Nada acontece por acaso, nada acontece por acidente, nada acontece de maneira que Deus fala: e agora? Eu queria fazer isso, mas eu não posso, estou de mãos atadas. Isso não existe para o Deus da Bíblia. Você hoje que está assistindo essa palavra, você que está escutando essa mensagem hoje, o meu apelo é para que você então faça parte dessa comunidade. Como é que você faz parte dessa comunidade? Como é que você faz parte dessa comunidade que é abençoada por Deus? É através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que creem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esses não nasceram da vontade humana nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Então hoje, você que está assistindo esse vídeo, está escutando essa mensagem, se você ainda tem dúvidas no seu coração, mas deseja no seu íntimo de fazer parte dessa comunidade, do povo de Deus, você quer experimentar essa bênção e você quer, acima de tudo, conhecer a esse Deus da Bíblia, esse Deus que é soberano, esse Deus que é amparo e escudo para o seu povo, hoje você deve clamar pelo nome de Jesus Cristo. Ao final dessa mensagem, ore em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus que se torna o seu escudo, o seu amparo. Confessa a Jesus Cristo a sua necessidade de Jesus. Confessa os seus pecados. Aceite que você é um pecador. Que sem Jesus, sem Deus na sua vida, você não pode fazer nada. A sua vida se torna sem propósito e inútil. Peça para que Jesus tenha misericórdia da sua vida. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Creia que através do sacrifício de Jesus na cruz, todos os seus pecados estão perdoados. Creia que Jesus ressuscitou no 3º dia
e que agora, juntamente com Cristo, através do sacrifício dele, você tem uma nova vida através de Cristo Jesus. Não por causa das suas boas ações, mas porque Cristo pagou o preço pelos seus pecados. A partir do momento então que você aceita esse presente que vem de Deus através de Jesus Cristo, pela fé então agora você faz parte dessa comunidade. E agora, como parte dessa comunidade, você experimenta todas as bênçãos que Deus tem para oferecer para você através de Jesus Cristo. Que você então possa experimentar essa bênção no seu dia a dia. Que essa semana que começa agora seja uma semana repleta de bênçãos. E a gente se vê então através de um novo vídeo. Seja durante as nossas aulas, ou seja na nossa próxima semana, ou através de algum outro vídeo. Que Deus abençoe vocês. Sejam abençoados. Um abraço apertado no seu coração. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.